é Epidemiologia, Triagem, Prevenção e Fluxos em Hepatites Virais no Estado do Espírito Santo. E a palestra será ministrada pelo Dr. Marcelo Barbosa Leão. O Marcelo é médico infectologista do Programa Estadual de Hepatites Virais da Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo. E desde já, então, eu gostaria de agradecer a presença do Marcelo aqui conosco, por ter aceitado o nosso convite para participar, né, desta webconferência de hoje. Lembrando, né, como alguns de vocês já sabem, essa webconferência ela será gravada e ela pode ser acessada daqui a alguns dias no site do Telesaúde Espírito Santo. Então, por favor, divulguem para aqueles colegas que não puderam estar aqui presentes conosco hoje. As dúvidas, né, qualquer dúvidas, perguntas, compartilhamento de experiências, podem ser enviadas pelo chat, né, e a gente vai fazer uma rodada de perguntas e respostas ao final da apresentação, tá certo? Também vocês podem enviar sugestões de temas que vocês gostariam que fosse abordado aqui no Telesaúde, em uma webconferência. Nós temos outro canal de comunicação, que são as teleconsultorias, né? Então, também vocês podem tirar as dúvidas por esse canal de comunicação, tá? Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Marcelo, para que ele possa iniciar a sua webconferência de hoje. Obrigado, Karina, pela oportunidade. Uma boa tarde a todos os colegas que com certeza vão poder enriquecer com seus comentários a apresentação e esse objetivo de discutir epidemiologia, a triagem, a prevenção e os fluxos das hepatites virais no Estado do Espírito Santo. Não estou conseguindo passar aqui. Ok. Bem, o objetivo da conversa, então, será discutir e apresentar as 3 principais hepatites virais no Estado do Espírito Santo, as hepatites A, B e C, e eu gostaria, então, de iniciar conversando sobre a epidemiologia da hepatite A, lembrando que é uma infecção causada pelo vírus A, vírus RNA, de transmissão fecal-oral, e que está relacionado com um quadro de desenvolvimento de doença provocado por uma inflamação do parênquima hepático, por um vírus que cursa com uma doença, em princípio, exclusivamente como como quadro de hepatite aguda, e está relacionado com condições socioeconômicas ruins e saneamento básico de má qualidade. Nós temos observado nos últimos anos que tem havido uma redução na incidência dos casos de hepatite A, tanto no Brasil quanto no Espírito Santo, e os casos de hepatite A se concentram em maior quantidade na faixa etária de 5 a 9 anos. Então é uma doença, em princípio, de crianças e adolescentes. Aqui no Espírito Santo, nós temos observado desde 2007 uma redução na incidência, na taxa de incidência e no número absoluto de casos de hepatite A, e fazendo uma avaliação a partir do banco de dados do SINAM, nós observamos que os municípios que têm a maior taxa de incidência no nosso estado são os municípios de Una, de Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Alto Rio Novo e Presidente Kennedy. Então, o vírus da hepatite A é um vírus que cursa com um quadro de hepatite aguda, muitas vezes também com quadro de hepatite fulminante, e é um vírus relativamente simples, um vírus que tem de 27 a 32 nanômetros de diâmetro, e ele apresenta como indicadores de infecção aguda o anti-HV-IgM, um marcador solicitado na suspeita clínica de hepatite aguda A. Ele é positivo logo no início de quadro clínico e desaparece após 3 meses. O segundo anticorpo, que serve como marcador de contato
com o vírus representando uma infecção passada é o anti-HV e IgG. E ele persiste positivo indefinidamente depois do contato com o vírus da hepatite A e também está positivo após a vacinação contra esse vírus. Então, o anti-HV total é o somatório, né, da presença do anticorpo anti-HV IgM e o anti-HV IgG. Então, quando se tem uma suspeita clínica de hepatite aguda no indivíduo sintomático com icterícia ou sem icterícia, indivíduo com coloração amarelada da esclerótica, da região do frênulo da língua, do palato mole da pele, associado com um quadro de cefaleia, mal-estar, náuseas, vômitos, colúria, uma urina escurecida ou acolia fecal, uma redução da cor, uma coloração esbranquiçada das fezes, principalmente em condições de enchentes, de contato com lama de enchente, água de esgoto, locais com condições ruins de saneamento, nós devemos pensar em hepatite aguda A e solicitar os marcadores anti-HV IgM, anti-HV total, TGO, TGP e hemograma. Então, com esses marcadores, diante de um caso suspeito e com os resultados apresentados em mãos, nós podemos interpretar e fechar critérios diagnósticos ou descartar o caso. Então, um caso de hepatite aguda, um indivíduo com caso suspeito e que apresente anti-HV IgM reagente e um anti-HV total, fecha-se o diagnóstico de hepatite aguda A. No caso de um indivíduo assintomático, mas que apresente o anti-HV IgM não reagente, o anti-HV total e o IgG reagentes, representa que ele já teve um contato no passado com o vírus da hepatite A ou foi imunizado contra a hepatite A. E o indivíduo suscetível é aquele que tem os dois marcadores, anti-HV IgM e anti-HV total, não reagentes. Então, diante de um caso de hepatite aguda A, nós precisamos analisar e identificar critérios e sinais de gravidade. Os sinais de gravidade no indivíduo que deve ser avaliado num primeiro momento e consecutivamente numa investigação de quadro grave que em alguns casos pode evoluir em horas ou dias para hepatite fulminante são um ou mais dos seguintes sinais, né? Vômitos persistentes, o surgimento de icterícia ou a piora da icterícia, a piora da dor abdominal ou do estado geral, a febre prolongada, o hálito hepático, as hemorragias espontâneas e sinais de encefalopatia, como sonolência e agitação psicomotora associada com flapping, torpor ou coma. Se o indivíduo não apresenta sinais de gravidade, esse caso deve ser notificado como caso suspeito de hepatite viral A, deve-se colher o marcador anti-HV IgM, deve fazer reposição hidroeletrolítica em caso de vômitos com perdas de sais minerais, realizar o tratamento com analgésicos e antieméticos e fazer um acompanhamento ambulatorial rigoroso a cada 24 a 72 horas para acompanhar a evolução e investigar sinais, a progressão para quadro de gravidade. Se na admissão ou durante o acompanhamento o indivíduo apresentar um desses sinais de gravidade, vômitos que não param, piora de icterícia, uma dor abdominal importante, uma piora do estado geral, sonolência, sangramentos, esse caso deve ser notificado, deve ser colhida a sorologia, deve fazer reposição eletrolítica, isso fazer o suporte hemodinâmico, iniciar sim analgésicos e antieméticos e transferir para a unidade de referência, porque esse indivíduo já tem critério de internação. Então, agora discutindo sobre hepatite B, e podemos conversar um pouco sobre casos de hepatite A posteriormente, mas falando no momento sobre hepatite B, no mundo nós sabemos que 1 em cada 3 pessoas já entraram em contato com o vírus de hepatite B. Nós temos de 350 a 450 milhões de pessoas com infecção crônica pelo vírus B e sabemos que 50% dessas transmissões foram feitas da mãe para o filho em países endêmicos. E a detecção anual no mundo de casos de hepatite B gira em torno de 50 milhões de casos. No Brasil, nós temos uma estimativa de que 30 milhões de pessoas já entraram em contato com o vírus B e 2 milhões de pessoas apresentam infecção crônica por esse vírus.
E no Espírito Santo, de 99 a 2013, nós confirmamos aproximadamente 6.000 casos de hepatite B aqui no nosso estado. Nós sabemos da importância da hepatite B, das consequências dessa infecção e da persistência da replicação do vírus no fígado, e identificamos que 25 a 40% das pessoas que têm hepatite crônica B vão apresentar complicações relacionadas a esse quadro inflamatório crônico. Então, de uma em cada 4 pessoas, ou de 2 pessoas, uma pode evoluir sim com cirrose ou câncer de fígado. No mundo, morrem em torno de 500.000 pessoas por ano por doença hepática, por insuficiência hepática, por cirrose, complicações do câncer de fígado relacionados com hepatite B. E a cada ano nós temos 316.000 casos de carcinoma hepatocelular, em princípio relacionados com o vírus de hepatite B. No Brasil, nós temos de uma forma geral uma prevalência intermediária, com 2 a 7% da população sendo infectada pelo vírus de hepatite B. E no estado do Espírito Santo, nós somos uma área também de prevalência intermediária, com 2 a 7% da população, excetuando-se algumas áreas, como enegrecidas aqui, identificadas no sul do mapa do Espírito Santo, que mostram uma prevalência alta, que são bolsões de hepatite B dentro do nosso estado, possivelmente associado com a colonização europeia. Nós sabemos que, diferente da hepatite B, da hepatite A, a hepatite B já é uma doença de jovens e adultos. Aqui no nosso estado nós temos, em ordem decrescente de casos, a faixa etária de 20 a 34 anos, como a que tem mais casos confirmados de hepatite B ao longo da série histórica, depois de 35 a 49 anos e, posteriormente, no terceiro lugar, de 50 a 64 anos. Então, em geral, o perfil do indivíduo infectado pelo vírus da hepatite B no Espírito Santo é de um jovem ou adulto que tem entre 20 e 50 anos de idade. O predomínio da transmissão aqui no nosso estado é a transmissão sexual, e nós observamos que essa infecção tem sido mais prevalente a partir dos 20 anos, possivelmente pela realidade importante que nós temos, e que nos últimos 20 anos nós temos incorporados ao programa estadual de imunizações a vacina contra a hepatite B, e de fato a detecção de casos em menores de 20 anos caiu muito. Nós sabemos que esses indivíduos com mais de 20 anos não foram vacinados, de uma forma geral, apesar de que recentemente houve uma ampliação da faixa etária para contemplar indivíduos com mais de 20 anos serem vacinados contra a hepatite B. É uma faixa etária em que se tem mais acesso ao uso de drogas injetáveis, enfim, e também pode ser os casos de indivíduos que foram contaminados, no caso, a partir da sua mãe, por transmissão vertical. Então, nós temos várias modalidades de transmissão da hepatite B no estado do Espírito Santo, que justificam essa maior detecção dos casos acima dos 20 anos. Sexual, não uso da vacina logo ao nascer, acesso a drogas injetáveis, ou seja, o contato com sangue contaminado, e o risco de transmissão vertical. Esse diapositivo é bem interessante, em que a gente observa a queda no número de casos de hepatite B em crianças e adolescentes, mostrando de 2007 adiante, como o maior número de notificações é dos 15 aos 19 anos, e ao longo do tempo essa detecção tem diminuído, possivelmente pelo efeito da vacina contra a hepatite B aqui no nosso estado, que de fato tem sido importante para prevenir a transmissão vertical. Outra categoria importante de pessoas com casos de hepatite B e que deve ser muito bem observado são os casos de hepatite B em gestante. Em número absoluto, nós observamos que
O maior número de casos notificados e confirmados de hepatite B, por número absoluto, em gestantes, foi nos 4 municípios maiores da Grande Vitória: Serra, Cariacica, Vila Velha, Vitória, município de Linhares e Castelo. E nós observamos que a maior taxa de detecção, o maior número de casos por 1.000 nascidos vivos, 1.000 gestações, tem acontecido no interior do estado. Esses 3 municípios, Vila Valério, Ria Bananal e Governador Lindenberg, São Roque do Canaã, Baixo Guandu e aqui repetindo Castelo. Então, o que se tem observado é que nesses municípios a taxa de detecção é maior no quadro do interior e o maior número de casos de hepatite B notificado foram esses municípios aqui mais próximo ao litoral. E para comparar, fazer um cruzamento de banco de dados importante para analisar a importância da subnotificação das hepatites, eu realizei um cruzamento de 2 bancos de dados. Um é os casos de hepatite B notificados no SINAM em gestantes. A gente observa que de 2008 até 2013, nós tivemos no máximo 81 casos. E a distribuição, cruzando com a distribuição de imunoglobulina, que é usada para prevenir transmissão vertical de hepatite B no recém-nascido de gestante HBsAg positiva, não tem sido de acordo com o número de casos notificados no SINAM. Então, nós temos observado aqui que o CRIE do Hospital Infantil tem liberado aqui muita imunoglobulina no ano passado, 105, nós só tivemos 41 casos de 41 gestantes que tiveram seu filho e que foi aplicada imunoglobulina neles. Então, conversando um pouco sobre a biologia, a hepatite B então, é uma doença infecciosa. Dentre os vírus das hepatites virais, dentre os vírus, é o único que é vírus DNA, os outros são RNA. A infecção pelo vírus da hepatite B pode cursar com uma infecção assintomática, um indivíduo sem sintomas, com um quadro sintomático, aquele caso suspeito de hepatite, da mesma forma que a hepatite A, cursando com dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor no corpo, urina escurecida, cor de Coca-Cola, café, acolia fecal, apresentando ou não icterícia, ou um quadro de hepatite fulminante grave, cursando com insuficiência hepática. Os casos de hepatite aguda ou fulminante estão dentro dessa categoria sintomática e os casos de infecção assintomática são suspeitos quando se observa no indivíduo com aumento de transaminase, aumento de TGO e TGP, com histórico de exposição a sangue contaminado, por exemplo, no uso de drogas, a realização de tatuagens, piercings, cirurgias anteriores, transfusão de sangue antes de 1993, acidente com material biológico ou um indivíduo que é comunicante, contactante de um caso confirmado de hepatite. Nós sabemos que quando um adulto contrai a hepatite B, ele tem 90 a 95% de chance de se curar e apenas 5 a 10% de que esse vírus permaneça no corpo dele por mais de 6 meses se multiplicando, o que nós chamamos de infecção crônica. As formas de transmissão da hepatite B são forma sexual, mais comum, contato com sangue contaminado, mais uma vez, uso de drogas injetáveis, inaladas, pipadas, o acidente com material biológico, o acidente pérfuro-cortante, os procedimentos cirúrgicos e odontológicos e a transfusão sanguínea antes de 1993, transmissão vertical e perinatal e a transmissão horizontal domiciliar ou que se observa através da solução de continuidade da pele, quando se compartilha um material para o cuidado das unhas, manicure e pedicure, por exemplo, pau de laranjeira, alicate de unha, quando se compartilha lâmina de barbear ou escova de dente. Isso não é transmissão sexual, não é transmissão sanguínea, não é transmissão vertical, é uma transmissão através de solução de continuidade de pele entre uma pessoa que tem uma ferida e que tem hepatite B e uma pessoa que também tem uma ferida na pele ou que é produzida na pele por um utensílio de higiene pessoal e que acaba contaminando uma pessoa suscetível. Então,
Considerando agora o indivíduo assintomático, e eu acho que isso é bem a realidade dos serviços, a gente pode analisar os perfis de diagnóstico e os marcadores que nós temos quando nós fazemos a triagem da hepatite B. Como estratégia para realizar a triagem da hepatite B, nós temos a realização do teste rápido, que é um exame de triagem, não é confirmatório, teste rápido para hepatite B, em que se detecta o HBsAg ou a realização do próprio HBsAg e anti-HBC totais sanguíneos. Então, quando o indivíduo tem um teste rápido para hepatite B positiva, um exame de triagem, devem ser solicitados os testes confirmatórios, o HBsAg e o anti-HBC total no sangue. E aí nós temos os resultados mais comuns, em que se observa quando o resultado do HBsAg é positivo e o anti-HBC total também é positivo, é um indicativo em situações em que o anti-HBC-IgM é negativo de infecção crônica. Então é um caso comum. Um rastreamento com teste e depois um teste confirmatório. HBsAg e anti-HBC total positivo, possivelmente é um IgG, ou anti-HBC total positivo às custas de IgG com o HBsAg, trata-se de uma infecção crônica. Um indivíduo assintomático, esse indivíduo deve ser encaminhado por um serviço especializado. Caso o HBsAg seja negativo e o anti-HBC total também negativo, esse é um indivíduo suscetível. O anti-HBC total negativo mostra que ele nunca teve contato com o vírus B, e o HBsAg também mostra que ele não tem o vírus circulando no seu sangue. Então esse indivíduo suscetível ele deve ser vacinado. E a outra, um outro parâmetro, um outro cenário comum é o HBsAg negativo e um anti-HBC total positivo. Esse é um cenário em que o indivíduo já teve contato com o vírus da hepatite B e tem o HBsAg negativo. Então ele já teve contato e aí a gente precisa saber qual é a situação dele. Então a gente vai pedir aqui o anti-HBS. Anti-HBS é um anticorpo contra o HBsAg, um antígeno de superfície. Caso esse teste seja positivo, confirma que ele teve um contato prévio com o vírus e desenvolveu uma imunidade após o contato com o vírus numa infecção passada. Agora, se o HBsAg, um anti-HBS for negativo, nós temos 4 cenários em que esse indivíduo pode se enquadrar. Então, HBsAg negativo com anti-HBC total positivo, ele pode, muito comumente, o cenário mais comum, ele desenvolveu uma imunidade após o contato com o vírus e evoluiu com uma queda do título do anti-HBS até um nível indetectável. A gente considera como imunidade contra o vírus B um anti-HBS acima de 10. Então, à medida que o tempo passa, esse título vai caindo e ele pode se tornar indetectável. Qual é a conduta? O que fazer? Faz uma dose de vacina contra a hepatite B, isso provoca um booster, um reforço, e se dosa o anti-HBS 1 a 2 meses depois. Em geral, isso é o suficiente para fazer esse reforço e desenvolver um reforço imunológico e a resposta para que esse anti-HBS volte e a gente consiga confirmar esse caso como cicatriz sorológica e um anti-HBS positivo. Então, nada mais a fazer em relação a esse indivíduo. Se ele não desenvolver, falando ainda desse caso, se ele não desenvolver uma resposta com anti-HBS acima de 10, nós completamos o esquema vacinal com 3 doses. Então, 0, 1 e 6. Um mês depois da primeira dose, dessa dose que foi feita, colhido o exame, se faz mais uma dose de vacina, e 6 meses após a primeira dose, completando esse segundo esquema, essa segunda série, e aí 1 a 2 meses depois, se dosa o anti-HBS, e assim, muito frequentemente, se observa um aumento do título do anti-HBS, confirmando essa cicatriz sorológica. Outros cenários menos comuns
é o anti-HBC falso positivo. Na verdade, esse resultado não foi positivo, não tem infecção, e a estratégia para confirmar isso é repetir esses marcadores, o HBS e o anti-HBC total, em outro laboratório. Quando um cenário ainda menos comum é o anti-HBC total positivo e o HBsAg negativo, com esse mesmo perfil, uma cepa mutante, que tem uma mutação no antígeno de superfície em que ele não é expressado e não é detectado, chamado de hepatite oculta. É muito comum, principalmente com alteração de transaminases. Então, esse indivíduo normalmente é encaminhado para um serviço de atendimento especializado e lá se dosa a carga viral, então HBV-DNA. Isso aqui deve ser realizado depois em que ele não responde à vacina, ao esquema de 1 ou 3 doses da vacina da hepatite B e deve ser encaminhado para a investigação de hepatite oculta. Ou no cenário de janela imunológica, né, num quadro ainda em evolução, quadro agudo de infecção, o HBS está negativo, o anti-HBS está subindo, mas não chegou ao nível de detecção, e o anti-HBC total já está positivo. Então nós estamos num período de tempo entre a perda do HBS, a negativação dele, e um período de indetectabilidade do anti-HBS. Então, nesse caso, como é uma fase aguda, a gente dosa um anti-HBC IgM. E depois de 6 meses, repete os marcadores para avaliar como esse indivíduo evoluiu. Se ele, desse quadro agudo, evoluiu para infecção crônica ou evoluiu para a imunidade, a cicatriz sorológica após infecção passada. Então, aqui, outro cenário menos comum é o HBsAg positivo e o anti-HBC negativo. Esse quadro aqui é observado na fase bem inicial da infecção e é muito pouco encontrado em indivíduo assintomático, indivíduo que vai desenvolver sintomas. Então, o que se deve fazer é repetir esses marcadores em 30 dias, porque o anti-HBC ainda está indetectável, o HBS já está detectável, é o primeiro marcador a positivar. E aí, repetindo, a gente vai observar que é um quadro de hepatite B aguda. E o HBsAg também positivo e o anti-HBC negativo pode ser, assim como o cenário de cima, um falso positivo, que a gente tem que fazer da mesma forma em que se pensa falso positivo, repetir o teste, de preferência em outro laboratório, mandar para o LACEN para fazer o teste confirmatório e repetir esse exame e tirar a dúvida. Então, diante de casos suspeitos ou com marcadores reagentes, a gente vai preencher a ficha de investigação e notificação de hepatites virais. Nós temos aqui separado na primeira página 4 campos. Os dados gerais referente ao local que notifica, qual é o seu serviço, o município, a unidade de saúde ou hospital, a data da notificação dos primeiros sintomas. O segundo ponto, o segundo campo é referente ao paciente. O nome dele, a idade, o sexo, se é gestante ou não, a data de nascimento, nome da mãe. É importante preencher todos os campos e com letra legível. Terceiro ponto, data ou local de residência, os dados de residência desse indivíduo que está sendo notificado, né? O município de residência, bairro, número, telefone, pontos de referência, enfim. O quarto ponto é sobre os dados epidemiológicos, né? A ocupação, profissão do indivíduo, onde ele convive, se tem comunicantes de hepatite B e C, e se tomou as vacinas de hepatite A ou B. O campo superior da segunda página fala sobre os comunicantes e a possível forma de exposição. Então, medicamentos injetáveis, drogas injetáveis, água, alimento contaminado, no caso de hepatite A e E, nesses aqui B e C, de parceiros sexuais, transplante, piercing, enfim, tudo aquilo que nós já conversamos. Aqui, os resultados dos exames de marcadores sorológicos dos contactantes, domiciliares, sexuais, familiares, enfim. O campo de baixo é sobre os dados de laboratório e os resultados de exame. Isso aqui é muito importante preencher com cuidado e com atenção. Qual teste é reagente, né? Resultado 1, marcador 2, se é não reagente,
todos esses marcadores sem conclusivo se não foi realizado. É importante preencher todos os que foram realizados, ou se não foi realizado, colocar 4. Aqui, nesse campo 47, fala exclusivamente sobre o vírus hepatite C, o genótipo dele, é um exame de biologia molecular. E se for hepatite B, A não se aplica. E aqui no final a conclusão, né, o dado de conclusão, a classificação final, classificação laboratorial, confirmação laboratorial. Aqui é para hepatite B e C, e A, né, no caso de hepatite aguda, confirmação clínica e epidemiológica, se deve exclusivamente à confirmação do caso de hepatite A. Caso descartado, não é hepatite, foi só notificação que teve outro diagnóstico. Cicatriz sorológica pode ser para B ou para C. E aqui no campo 49, a forma clínica, se é hepatite aguda, se é hepatite crônica, hepatite fulminante. Aqui, qual é o vírus, né, que está causando? Se é o vírus A, B ou C isolado, se é co-infecção B e D, co-infecção BC, AB, AC, enfim. E aqui é possível, provável fonte de mecanismo de transmissão também no caso do fechamento da ficha. Agora, rastreamento, esses comentários foram sobre o rastreamento do indivíduo, da pessoa não grávida. Sobre o rastreamento da pessoa na fase da gravidez e a importância disso no caso de prevenir transmissão vertical, nós precisamos ficar muito atentos para o rastreamento da hepatite B também na gravidez. Então, na primeira consulta, no primeiro trimestre, são solicitadas as sorologias ou teste rápido, dependendo de cada serviço, do HIV, da hepatite B e da sífilis. E no terceiro trimestre, repetido, o HIV e hepatite B. E na admissão da maternidade, realizados os testes rápidos para HIV, o VDRL, e nós temos disponível para fornecer às maternidades que tiverem interesse a realização do teste rápido também da hepatite B, que é importante, sobretudo na nossa área, que é uma área de prevalência intermediária no nosso estado, e que temos bolsões também de alta endemicidade. Esse teste, apesar de não obrigatório, é um teste muito importante que pode determinar a qualidade de vida de uma pessoa, de um recém-nascido, prevenindo a transmissão vertical dele. E eu acho que isso é muito importante, é algo que deve ser bem investido. Em caso, então, do esquema vacinal, quando nós atendemos uma gestante, nós precisamos avaliar, então, os testes, os resultados de exames dela, se ela já tem hepatite B, ou se ela foi diagnosticada como hepatite B durante a gestação, e analisar o cartão de vacina. Se o cartão de vacina dela tiver as 3 doses de vacina para hepatite B, nós não vamos revacinar, os 3 esquemas são suficientes, vamos escolher apenas os marcadores. O HBsAg, no caso de vacinação completa, também está recomendado fazer o anti-HBs, aproveitar a oportunidade, e se tiver condições, o anti-HBc total. Se não tiver, apenas o teste rápido, o HBsAg, teste rápido do vírus B. Se a vacinação for incompleta, a gente completa o esquema e colhe os marcadores, e se não sabe, a gente também faz a testagem e aproveita para vacinar. Então, vacinação incompleta, tomou uma dose, toma a segunda e a terceira, tomou 2 doses, toma a terceira, completa o esquema. Então, só recordando aqui, então, como é importante colher os marcadores em 3 situações, que a gente sabe que, muitas vezes, apesar da pessoa ser vacinada, ela pode ter hepatite B. Então, sempre vamos incentivar a testagem. Esse é o calendário nacional de vacinação, do programa de imunizações. E nós temos aqui para recordar, na criança ao nascer, a vacina da hepatite B feita ao nascimento. E depois, agora com a incorporação da vacina penta, que é a vacina que era antigamente chamada de tetrabacteriana, que protege contra difteria, coqueluche, tétano e hemófilos, foi incorporada também a vacina para hepatite B, agora prevenindo 5 doenças e reduzindo uma furada no bebê. Então, a vacina feita com 0, 2, 4 e 6 meses. Então, na criança, no recém-nascido, no primeiro ano de vida são feitas 4 doses, já no adolescente, no adulto, no idoso, na gestante,
imunocompetente são 3 doses. E no adulto imunossuprimido, aí outra categoria, 4 doses com o dobro da dose, porque eles têm uma taxa de soroconversão menor. Então, aqui relembrando a vacina para hepatite B, na gestante também nós precisamos lembrar, é uma medida importante a ser realizada. Esse aqui é um cenário encaminhado pelo Ministério da Saúde, da cobertura vacinal no nosso estado, no estado do Espírito Santo, até o ano de 2012. Nós estamos fazendo uma atualização e uma correção nos cálculos que foi encaminhado pelo Ministério dos dados até 2014. Mas até 2012 a gente observa que de 1 até 19 anos, fazendo um somatório juntando essas faixas etárias, a gente observa que nós temos uma boa cobertura, acima de 95% de cobertura. Porém, a partir dos 20 anos de idade para cima, a cobertura vacinal cai muito. Então, a gente observa que de 20 a 24 anos nós temos 68% de cobertura vacinal e de 25 a 29, 79% de cobertura vacinal para hepatite B. Então, nós temos muitas pessoas para vacinar ainda e para proteger. Em caso de ter uma gestante, está se realizando o atendimento de uma gestante que tenha hepatite B, o serviço deve entrar em contato com a coordenação municipal de imunizações ou coordenação estadual, discutir com a sua regional, porque é uma situação que merece muito cuidado. Informar a regional, a coordenação municipal de imunizações e a coordenação do estado o nome da gestante, apresentar o resultado do exame positivo para hepatite B nessa mulher, a data provável do parto e o local do parto, que o CRI vai disponibilizar uma vacina, a imunoglobulina, vai se preparar para entregar a vacina imunoglobulina para que seja realizado nessa criança, de preferência nas primeiras 12 horas de vida. Isso é o recomendado, que a vacina seja aplicada junto com a imunoglobulina no recém-nascido nas primeiras 12 horas de vida. Caso isso não seja realizado por ser à noite, no fim de semana, em feriado, deve-se ficar atento para que esse procedimento, a aplicação de vacina e imunoglobulina no recém-nascido, seja feita até 7 dias do nascimento da criança. Bem, em relação à amamentação e mãe com hepatite B, a gente sabe que a amamentação não traz riscos adicionais, deve ser incentivada sim, desde que a criança tenha recebido a vacina e imunoglobulina nas primeiras 12 horas de vida. Então, comentando sobre prevenção de hepatite B, em relação à vacinação e testagem, a gente lembra que desde 2012 houve ampliação da faixa etária contemplada no serviço público para receber a vacina da hepatite B. Então, hoje, até os 49 anos de idade, um adolescente ou adulto pode procurar a sua unidade de saúde, a sua sala de vacinação, para ser vacinado. Deve ser vacinado também contra a hepatite B as grávidas que não foram vacinadas. E comentando sobre essa publicação, essa nota técnica do Ministério, nós sabemos que a vacina está disponível, a vacina da hepatite B está disponível até os 49 anos para a população, e assim, de 50 anos ou mais para as populações que têm um risco maior de ter hepatite B. No caso, bombeiros, profissionais de saúde, usuários de drogas, profissionais do sexo, enfim. Porém, a gente sabe que, apesar de não estar escrito, já foi orientado que a vacina deve ser disponibilizada para qualquer pessoa, inclusive acima de 49 anos, e que não deve ser questionado o motivo da indicação acima de 49 anos para não expor a pessoa a uma situação constrangedora. Então, acima de 49 anos também pode ser vacinado, e no nosso entendimento isso representa a universalização do acesso à vacina. Lembrando então que a testagem na gravidez é garantida, e na maternidade deve ser realizado teste rápido da HIV, o VDRL, e também está disponível o teste rápido da hepatite B.
Lembrando mais uma vez da importância de mães e gestantes, puérperas, HBsAg positiva, da realização da vacina e da imunoglobulina no neonato, já que essa medida reduz a transmissão vertical, que é de 90% de chance, caso não seja aplicado vacina e imunoglobulina, para 10% apenas. Então o neonato se comporta como um indivíduo adulto. A chance dele, sendo vacinado e recebendo imunoglobulina, é de apenas 10% de contrair infecção crônica pelo vírus B. Outro ponto discutido em relação à hepatite B, que considero muito importante e que é muito no nosso dia a dia, é sobre acidente com material biológico com indivíduo que é com fonte HBsAg positiva. Nós temos essas diretrizes em que se analisa a situação vacinal do indivíduo que foi vítima do acidente, se ele não é vacinado, se fez a vacinação incompleta, se ele foi vacinado e tem a resposta, tem um anti-HBs acima de 10, ou se ele foi vacinado e não tem a resposta ao anti-HBs, não tem a resposta, não desenvolveu imunidade, ou se ele não sabe o que fazer. E aqui, cruzando com o indivíduo HBsAg positivo, fez o teste rápido, fez os exames, o HBs, o anti-HBC, e deu HBs positivo, HBs negativo, ou indivíduo desconhecido não testado. Então a gente acaba cruzando, mas a recomendação mais importante que eu tenho a passar é que o profissional da área de saúde que recebeu 3 doses de vacina contra hepatite B deve dosar o seu anti-HBs. Por quê? Porque no caso de acidente com material biológico, para não ficar aquele nervosismo enorme, aquela preocupação, o desespero de ligar, normalmente é sexta-feira, 5 horas da tarde, uma situação muito difícil, e vou pegar a hepatite B agora. Então a gente deve se antecipar, dosar o anti-HBs. Se o seu anti-HBs for acima de 10, não se preocupe. Aqui, nenhuma medida específica a fazer, inclusive no caso aqui do HBs, a fonte HBsAg positiva. E no caso da fonte ser HBsAg positivo, ser um indivíduo com hepatite B e o profissional de saúde tiver recebido, o profissional de saúde, o indivíduo da higienização, o segurança da porta, enfim, quem estiver trabalhando na área de saúde, tiver tomado as 3 doses de vacina e não tiver um anti-HBs, o que fazer? Qual é a recomendação? Está escrito aqui também. É a nossa recomendação e a recomendação do Ministério. Então, resposta vacinal desconhecida do profissional da área de saúde. Colhe um anti-HBs, encaminha para o LACEN, já está muito bem discutido, conversado com a equipe. Eles vão liberar o resultado em até, no máximo, 7 dias. Sempre o resultado é liberado antes, e nós temos até 1 semana para fazer a imunoglobulina, caso a resposta vacinal seja inadequada. Então, teve acidente, a fonte é positiva, tomou as 3 doses, vai colher um anti-HBs, vai mandar o seu sangue para o LACEN, vai cobrar, o resultado vai sair em menos de 7 dias. Se o anti-HBs for menor do que 10, aí sim vai tomar imunoglobulina. Não é para ficar tomando imunoglobulina, esse na verdade é um produto muito caro, que deve ser usado racionalmente, é importante, é usado não só para acidente com material biológico, mas também no caso de transmissão vertical, para prevenir, para pacientes vítimas de violência sexual. Então tem que ser usado de uma forma muito racional, e essas recomendações aqui são importantes. Eu incentivo com bastante veemência que se dose um anti-HBs para saber a sua resposta e não ter surpresas em caso de um acidente. Então, discutindo agora a hepatite C, o estado do Espírito Santo tem uma taxa de detecção aqui de 2 a 3 casos por 100 mil indivíduos expostos sobre o risco de ter hepatite C. O Espírito Santo tem uma realidade diferente do Brasil. O Brasil tem mais hepatite C do que hepatite B.
Então nós temos em torno de 3 milhões de pessoas com hepatite C no Brasil e 2 milhões de pessoas com hepatite B. No Espírito Santo não, nós temos mais B do que C. Então hepatite C, a forma de transmissão principal através de sangue contaminado, indivíduo com história de transfusão antes de 1993, pessoas que compartilharam objetos pérfuro-cortantes não esterilizados, e aqui a gente lembra da mesma forma que a hepatite B, de transmissão com sangue contaminado, de pau de laranjeira, alicate de unha, esses cuidados que se deve ter, e no caso nós consideramos assim que muitos casos foram com essa transmissão horizontal em salões de manicure e pedicure no passado, e uso de drogas injetáveis, inaladas, enfim, também é uma forma potencial de transmissão. A transmissão sexual é muito menos eficaz na hepatite C do que na hepatite B, e é uma doença de pessoas um pouco mais velhas. O maior número de casos ocorre em pessoas com 40 anos ou mais de idade. Então, no nosso cenário da hepatite B no Espírito Santo, nós temos pessoas de 20 até 49 anos. Aqui, no Brasil e no Espírito Santo, a maior concentração de hepatite C é de pessoas com 40 anos para cima. A gente sabe que o vírus C é responsável por 70% das hepatites crônicas no Brasil. A gente sabe que, mesmo no indivíduo adulto, o comportamento da hepatite C ela tem um potencial de cronificação maior. A gente vê que 80% a 85% das pessoas que entram em contato não conseguem clarear o vírus. Eles persistem com o vírus multiplicando dentro do fígado, que a gente considera como infecção crônica. E aí, apenas 15% a 20% das pessoas conseguem ter o vírus clareado, né? Como a gente chama, esse clareamento é identificado por um exame que é o HCV-RNA, que é um exame de biologia molecular, que identifica o material genético do vírus circulando no sangue. E em 80% a 85% dos casos, as pessoas que têm um anti-HBC total, que é o exame de triagem do rastreamento, também vão ter o vírus circulando no seu sangue, o que não quer dizer que todos serão tratados. A partir do momento em que é confirmado o diagnóstico de hepatite crônica C, ele vai ser submetido a um rastreamento para indicar se vai ter tratamento ou não. A gente vê que a doença é estável, sem progressão, em torno de 30% das pessoas que têm infecção crônica pelo vírus C. Em 30% eles evoluem com cirrose e câncer de fígado, e em 40% ninguém sabe o que vai acontecer. O modo de transmissão, então, relembrando, transmissão através de sangue contaminado, uso de drogas injetáveis, inaladas, pipadas, através de acidente com material biológico, em geral com sangue contaminado, procedimentos médicos, cirúrgicos e odontológicos, transfusão sanguínea antes de 93. Existe uma chance também de transmissão vertical e perinatal, menos eficaz que a hepatite B, e a transmissão sexual também pode ocorrer, mas de uma forma muito menos efetiva. E o que é mais comum é para indivíduos co-infectados com HIV e de homens que fazem sexo com homem. Então, nesse caso, a possibilidade de transmissão da hepatite C é maior. A gente confirma um caso, fecha o critério de hepatite crônica C, quando existe o anti-HCV reagente e o exame de biologia molecular, o HCV-RNA, também detectável, e é chamado de cicatriz sorológica quando se consegue realizar o clareamento, né? O anti-HCV é reagente e o HCV-RNA não é detectável. Então, a dosagem no anti-HCV, ela positiva 2 a 3 meses depois do início dos sintomas, e já é um sinal de contato. O anti-HCV por si só já é um contato com o vírus, e a gente vai confirmar o caso com o exame de biologia molecular. O fluxograma, então, laboratorial, no caso de um caso suspeito de hepatite C, a gente tem, da mesma forma que o B, um indivíduo com sintomas e sem sintomas. Então, o indivíduo com sintomas que preenche critério para caso suspeito é um indivíduo que pode ou não ter icterícia, que também tem cefaleia, dor no corpo, mal-estar, vômito, dor abdominal, urina escura e fezes claras.
Ou o critério indivíduo assintomático, não tem sintomas e preenche como caso suspeito quando ele tem um marcador reagente para alguma das hepatites, aqui no caso hepatite C, ou se ele tem aumento de transaminases. E no caso, indivíduo assintomático e que tem uma exposição documentada de risco, transfusão de sangue, cirurgias, hemodiálise, tatuagem, piercing, esse indivíduo tem uma possibilidade de ter esse contato com sangue contaminado, ele também é um caso suspeito, mesmo sendo assintomático, ou no caso de algum comunicante domiciliar, comunicante como pessoa que compartilha um objeto, um utensílio que tem risco de ter sangue contaminado, esse também preenche o critério para caso suspeito e deve ter os seus exames solicitados. No caso do exame, o marcador inicial da triagem, nós temos o teste rápido da hepatite C, que representa o anti-HCV, ou o próprio exame ELISA no sangue, quando se suspeita do anti-HCV. Nesses assintomáticos, deve solicitar o anti-HCV e, dependendo do resultado, a gente toma uma conduta. Caso o anti-HCV seja positivo, a pessoa deve ser encaminhada para o serviço especializado, onde vai ser realizado o exame de biologia molecular. Se for positivo, infecção crônica. Se for negativo, cura, clareamento. Caso o exame seja positivo, e a gente sabe que em 1 a 2 meses o teste pode demorar para positivar, o que a gente chama de janela imunológica, se a pessoa tem uma exposição de risco, usou droga em menos de 30 a 60 dias e esse exame deu negativo, ele deve ser repetido ainda nesse prazo, em torno de 1 a 2 meses, para confirmar. Se não houve exposição de risco e se passaram mais de 30 dias e o exame for negativo, não tem infecção. Se o anti-HCV for positivo, a gente tem a suspeita de infecção aguda, infecção recente, esse caso deve ser encaminhado para o serviço de atendimento especializado. Então, assim, eu vou estar à disposição para conversar sobre os casos, mas o que eu gostaria de deixar bem claro é a importância da prevenção, e nós tivemos incorporados aqui esse ano a vacina contra a hepatite A nos menores de 1 ano de idade, a partir de 1 ano de idade, então o indivíduo entre 1 e 2 anos de idade vai ser vacinado gratuitamente na unidade básica de saúde, deve receber a vacina da hepatite A, já está incorporada. Pessoas que têm situação de risco, né? Quem trabalha em condições de esgoto, bombeiro, enfim, esses, apesar de ser adultos, podem ser vacinados contra hepatite A se não tiverem tido contato, e a medida importante são as melhorias de condição de saneamento para evitar que o contato das fezes de um indivíduo contaminado chegue na água e nos alimentos de uma pessoa. Tendo boas condições de saneamento, higiene de mãos, destinamento correto dos dejetos, a gente consegue prevenir bem a hepatite A. Hepatite B, vacinar. Vacinar pessoas menores de 1 ano, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Não compartilhar material de uso individual. Material de uso individual é escova de dentes, sim, é lâmina de barbear, que cada pessoa que faz o cuidado com as unhas tem o seu próprio kit, né, de alicate de unha, pau de laranjeira para cuidar de cutículas, enfim. E os usuários de droga não devem compartilhar agulhas e seringas pelo risco de transmissão. Uso de preservativo nas relações sexuais, todas e de qualquer modo, e a aplicação da vacina contra a hepatite B, imunoglobulina, contra a hepatite B no recém-nascido de mãe HBsAg positivo. E no caso da hepatite C, realizar a testagem, testar. Se você tem mais de 40 anos, recebeu transfusão sanguínea antes de 1993, tem tatuagem, piercing, tem dúvida, faça o teste, diagnostique precocemente, trate, não compartilhe materiais de uso individual com ninguém. Da mesma forma que B, escova de dente, lâmina de barbear, utensílio para o cuidado de unhas, porque aí a gente consegue tratar a hepatite C e bloquear a cadeia de transmissão. As pessoas devem ser encaminhadas para os SAIs, os casos positivos de hepatite B, C, gestantes.
Os serviços de atendimento especializados de hepatite no Espírito Santo são 15. Em Vitória nós temos 5 serviços. No caso, dentre esses 15, 13 são de adultos e 2 são de criança. Os de criança são os de Cachoeiro de Itapemirim, SAI pediátrico de hepatites, e em Vitória do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. E nós temos 2 serviços, 2 SAIs no CAM, o serviço de infectologia e de hepatologia do CAM, 2 serviços na Santa Casa, que na verdade funcionam no mesmo setor, o serviço de infectologia e de hepatologia da Santa Casa. Temos um serviço de atendimento especializado em Vila Velha, na Serra, também em Colatina, Linhares, São Mateus, Aracruz, em Santa Maria de Jetibá e Guaçuí. Então, caso tenha um paciente positivo e que precisa encaminhar, discuta com a regional, encaminhe de preferência para o serviço mais próximo para que esse paciente seja atendido. Então, o nosso serviço funciona no antigo prédio da CESA, em Bento Ferreira. Dr. Moacir Soprani, atualmente o coordenador, eu, Marcelo Tatu, também no serviço. Temos a enfermeira Alba Valéria, que está integrada à equipe agora recentemente, e a professora Aide Fagundes, que é farmacêutica. Os nossos telefones de contato são esses, e o e-mail da hepatite são esses, é esse aqui. Nós estamos à disposição para conversar, visitar e colaborar com a prevenção e tratamento das hepatites. Muito obrigado. Muito obrigada, Marcelo. Nós que agradecemos, né? Eu acho que você conseguiu realizar uma abordagem completa, um panorama geral das hepatites virais e abordou aspectos importantes de prevenção, né, de todas as hepatites, da exposição ocupacional, né, que a gente tem bastante dúvida, da questão da prevenção da transmissão vertical, né, das hepatites. Eu acho que uma questão também muito importante e eu gostaria que você falasse mais um pouquinho, a questão da subnotificação, o quanto que é importante realizar a notificação dessas hepatites. Eu queria depois que você comentasse um pouquinho mais dessa importância. E também gostaria, pessoal, que vocês fizessem as perguntas pelo chat, tá? Então agora a gente vai fazer uma discussão e o Dr. Marcelo está aqui disponível para responder alguma pergunta, alguma dúvida de vocês. Eu estou vendo que vocês estão digitando, então vamos aguardar aqui o envio das perguntas. Enquanto isso, Dr. Marcelo, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre a questão da subnotificação. Bem, subnotificação é um problema importante em todo o Brasil. Eu acho que se a gente conhecesse um pouco mais profundamente assim, a seriedade disso, apesar de todos os problemas, e eu atuo na ponta também e posso compartilhar com vocês essas dificuldades, a gente, na verdade, ia tentar organizar melhor o serviço cada vez para resolver essas questões de subnotificação. Então, assim, eu trabalho na ponta e nos serviços de notificação e vou falar das dificuldades da ponta. Primeiro, a troca frequente do... Eu tô meio que incomodado me ouvindo. Só um Posso? Tá bom, acho que assim acho que tá melhor. Tá, obrigado. Uhum. Vocês devem estar me ouvindo, se não me ouvirem, vocês falam, mas é porque eu não estou me ouvindo, que está me incomodando aqui, ouvir a minha voz como eco. Mas a gente tem um problema das unidades básicas de saúde, da rotatividade muito grande de funcionários. Então acaba que uma pessoa tem que, cada troca de gestão de prefeituras, enfim, vocês entendem disso até muito mais do que eu, nós precisamos no Estado fazer a capacitação e treinar uma equipe praticamente a cada 2 anos ou a cada 4 anos, e nós entendemos que esse é um trabalho complexo, muitas vezes que implicam uma sobrecarga dos servidores, e que uma pessoa, principalmente em municípios menores, é responsável pela vigilância de uma série de agravos. Então, nós entendemos que muitas vezes sim, as pessoas são sobrecarregadas, precisam de ter disponibilidade para preencher uma ficha que de fato é enorme, e isso implica ter que investir tempo, e um tempo que algumas vezes não se tem.
E assim, aí como nós entendemos isso e qual a tentativa de resolver? Eu tenho participado de reuniões em Brasília e desde a posse do Dr. Fábio Mesquita, há 1 ano e meio aproximadamente, ele disse que vamos tentar fazer uma reunião de novo para tentar enxugar a ficha de notificação das hepatites. De fato é uma ficha muito grande. Eu acho que eu estou esperançoso de que a simplificação disso possibilite que a gente aumente o número de notificações. Meu problema não é identificar que o meu cenário é ruim, é não conhecê-lo para planejar ações. Então acho que uma medida é isso, é tentar simplificar as coisas, deixar de uma forma mais prática de se fazer para reduzir os problemas de notificação. Então, hepatite crônica B é importante notificar pelo risco de transmissão para outras pessoas, fazer vigilância e busca ativa de pessoas que são contactantes é importante, porque a gente consegue bloquear bloquear uma cadeia de transmissão. E então assim, eu peço assim, né, encarecidamente a questão da notificação e dos cuidados com a gestante. Por favor, nós não podemos assim deixar com que a nossa realidade em relação à gestante seja desconhecida. Uma gestante, se a gente não tem dados fidedignos de hepatite B em gestante notificação, nós não vamos saber o quanto de imunoglobulina nós vamos precisar disponibilizar, nós não vamos vacinar o recém-nascido, nós vamos ter chance de que uma criança que acabou de nascer, que tem 90% de desenvolver infecção crônica, desenvolva um câncer de fígado aos 9 anos de idade. Então, pensando nas consequências, nas coisas que eu gostaria de pedir, e entendo que os servidores fazem sempre o melhor, é que, assim, definam as prioridades. Em primeiro lugar, façam a notificação das gestantes e pelo menos comecem a preencher, por favor. O ideal é assim, por favor, notifiquem todos, isso é o que eu peço. Mas quando a gente tem muita coisa para fazer e tenta dar prioridades, a gente pode se esquecer de outras coisas. Pelo menos comece a preencher a ficha, coloca o nome, os dados, os marcadores, depois se completa. Mas, por favor, não se esqueçam de notificar ninguém, em especial as gestantes, mas também todos os outros casos. A notificação é um processo, então muitas vezes a gente precisa fazer coisas em segunda etapa, mas não vamos deixar de iniciar, de dar um pontapé inicial, escrever, conhecer, entrar em contato, esclarecer, falar, palestrar, capacitar as pessoas, ensinar sobre as consequências, no caso aqui das infecções crônicas pelas hepatites virais B e C, mas por favor, vamos nos esforçar para notificar, começar as coisas e depois, com mais calma, concluir a notificação, porque é muito importante para nós. Muito bom, doutor Marcelo. A Poliana, de Ponto Belo, ela gostaria de saber como está a situação da biópsia hepática. Tá, Ponto Belo, biópsia hepática, tá. As biópsias hepáticas são realizadas no SAIS e em alguns hospitais e serviços que estão na verdade, num trabalho de parceria. Eu vou falar assim sobre a realidade. Infelizmente, a espécie hepatologista está em extinção. É uma situação assim, muito difícil, tá muito complicado fazer com que pessoas tratem de hepatite. Muitas vezes tratar hepatite, em especial hepatite C, está mais difícil que tratar AIDS. Então é um paciente que exige muitos cuidados, que dá trabalho. Então nós temos poucas pessoas para fazer. A gente tem serviços que biopsiam no CAN, na Santa Casa de Vitória, em Linhares, Cachoeiro, pelo que eu estou me recordando, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim e Colatina. Ok. Então, como a gente está tentando resolver essa questão de biópsias hepáticas? Primeira coisa,
é conhecer a demanda reprimida. Então, a minha sugestão para os serviços é de fazer uma lista com as pessoas que precisam de biópsia hepática e nos apresentar caso tenha a demora. O segundo ponto é a tentativa de capacitar mais pessoas para poder realizar. Então, um dos pontos que é o gargalo, que são os profissionais de saúde, nós estamos já organizando a capacitação da doutora Emanuele, que trabalha lá que é infectologista, que em princípio não biopsia, mas que tem interesse e vai começar a biopsiar em São Mateus. Ela é a médica do CTA, do SAIR de hepatite São Mateus, ela vai começar a biopsiar. Caso a questão seja profissional de saúde, nós vamos tentar organizar junto às regionais, com cooperativas de cirurgia, enfim, uma forma de atender essa demanda reprimida para realizar as biópsias hepáticas de pessoas que estão na fila. Pelo que nós estamos sabendo, em relação à organização, as coisas têm andado. Um outro ponto é o fornecimento das agulhas de biópsia. E falando do interior, estou me lembrando de uma outra coisa que eu vou comentar, só que só falar da agulha de biópsia. Nós fizemos pedido de compra para fornecer em parceria para os serviços, para não faltar também o item, né, a biópsia hepática, a agulha para realizar a biópsia hepática. Muitas vezes tem um profissional, tem um lugar, mas não tem agulha. Então nós estamos com a compra, fornecemos 40 agulhas recentemente, o de biópsia hepática para Colatina e para Cachoeira de Itapemirim. Quanto a isso, em princípio, não é o grande problema. Acho que o grande problema, na verdade, a dificuldade de realização de biópsia hepática é do indivíduo do interior do estado, por exemplo, Ponto Belo. A biópsia é um procedimento que é um procedimento cirúrgico, por definição, que inclui riscos e que necessita de permanecer sob observação pelo menos durante 6 horas. Então, muitas vezes, a gente já sabe que vem pessoas no norte do estado, sim, no meu caso, para poder fazer biópsia hepática aqui. E não dá para vir no carro, fazer a biópsia e ir embora num carro sacudindo na estrada. Então, muitas vezes, exige-se uma internação para poder realizar a biópsia hepática de um indivíduo. Então, agora, com o treinamento da Emanuele, nós vamos tentar fazer com que a pessoa possa realizar a biópsia hepática de manhã, no caso, num serviço mais próximo, por exemplo, São Mateus, fazer a biópsia, ficar de observação durante um tempo e fazer a biópsia de manhã e ir embora de tarde, para não precisar ficar internado e chegar em casa bem, sem risco. A gente vê casos de sangramento, que precisa ir para a cirurgia para poder fazer o estancamento do sangramento, então exige risco, não pode se pegar o paciente, colocar dentro de uma ambulância e ir embora meia hora depois. Precisa de um tempo de observação e a forma de resolver, em princípio, que nós estamos desenhando é essa. Eu acho que foi respondido, né, Poliana? A de Leite, que está no login da Poliana, que elas estão assistindo juntas. E ela até falou aqui no chat que eles têm uma paciente, né, que foi enviada para a doutora Emanuele e que solicitou um exame no mês 5 de 2014 e até hoje eles não sabem onde marcar. Então, eu acho que talvez com esse treinamento da doutora Emanuele, talvez eles não possam solucionar esse problema, né? Sim, eu conheço o caso de São Mateus. Nós pedimos, no caso, acho que são 6 pacientes da região da Macro Norte, e nós pedimos aí, caso esse processo aí demore muito para realizar, pedimos uma parceria aqui com o serviço da Santa Casa, nem que seja ficar um dia internado para adiantar o processo desses pacientes. E eu estava fomentando aqui o debate. Eu estava fomentando o debate aqui no chat, perguntando qual é o perfil epidemiológico, né, das hepatites virais na unidade que eles atuam especificamente. E aí, a Miss Ladies, eu acho que é assim, né, que pronuncia, de Jaguaré, ela estava comentando que tem casos de adultos, né, por água não tratada, por tomar água, né, sem tratamento. Então, ainda isso acontece.
temos casos em adultos em condições sanitárias ruins. Então temos casos aqui, né? Temos casos em adultos, sim, que não entraram em contato com o vírus na infância e que acabam ingerindo água e alimentos contaminados e ocorrem surtos de hepatite A, enfim, é uma doença que, apesar de estar caindo nos últimos anos, não pode ser negligenciada. Bom, então a Zileide, ela agradece pelo esclarecimento e eu acho que então nós vamos encerrando por aqui. Doutor Marcelo, gostaria de agradecer sua participação aqui conosco. Esperamos que você volte mais vezes e nos brinde aí com a sua palestra, com seu conhecimento. E também gostaria de agradecer a todos os que participaram, dizer que é muito importante essa participação. Gostaria de ter sugestões de temas para a gente abordar aqui. A gente já está fazendo a agenda do próximo ano de 2015, então aguardo essas sugestões de temas que vocês gostariam que fosse abordado aqui no Telesaúde Espírito Santo. Tá ok? Então, vocês também podem acessar essa conferência daqui a alguns dias no site Telesaúde Espírito Santo. Ok, obrigado, boa tarde. Boa tarde.